Bom, o próximo assunto agora que a gente vai abordar aqui, ó, Flamengo votará mudança para mandato de 4 anos e exclusão de candidatos políticos. Bom, vamos explicar isso aí. No próximo dia 14 ocorre, né, dia 14 de setembro ocorre uma reunião na Gávea, onde vai ser votado uma emenda, né, que é uma emenda ao estatuto, para alteração do estatuto, para mudar o mandato atual do presidente, né? No caso do conselho diretor, atualmente de 3 anos, passaria a ser de 4 anos, sem possibilidade de reeleição. Essa emenda teria efeito instantâneo, atual? Não. Essa emenda não tem o objetivo nem a intenção de estender o mandato do Rodolfo Landim, né? Lembrando que leis, né, dificilmente, né, às vezes pode acontecer alguma coisa, mas dificilmente você tem uma lei em que ela tem efeito retroativo. Geralmente a lei, até porque você tem várias questões de direitos adquiridos, penas, parará, parará, ela vale, né, de quando ela é aprovada, sancionada. No país aqui, quando você tem uma lei, ela é votada no Congresso, ela vai lá, tem que passar por, né, Câmara dos Deputados, Senados, aí se não tiver nenhuma alteração, vai para o presidente depois, aí ele sanciona, a lei passa a entrar em vigor. Então no Flamengo, essa lei ela passa a entrar em vigor a partir do momento em que houver, né, a aprovação dos conselheiros, mas lá no texto, né, tá lá de que ela tem validade a partir de 2024. Então, o próximo presidente a ser eleito em 2024, ano que vem, terá um mandato de 4 anos e não poderá mais se reeleger. O que acontece essa exclusão de candidatos políticos aí? É uma outra emenda que visa proibir, né, que pessoas que têm, né, cargos, né, eletivos no poder público possam concorrer a qualquer poder do clube. E no Flamengo você tem como conselho diretor, que elege o presidente e vice-presidente, né? Você tem deliberativo, você tem o poder do conselho de administração, você tem o conselho fiscal. Então ele ficaria impedido de concorrer a esses cargos. Vou dar minha opinião rapidamente. Túlio, você é a favor da mudança do mandato para 4 anos de mandato? Sem reeleição? Sou. Eu acho que 4 anos é tempo suficiente, né, para qualquer presidente possa executar um bom trabalho, ainda mais a gente olhando o Flamengo hoje, e deixar um legado, né, sem precisar que ele se reeleja, né. Se essa emenda fosse, né, visasse aumentar o cargo do Landim, eu seria contra. A segunda emenda, essa da exclusão de candidatos políticos, sou contra. Pô, Túlio, mas você é contra por quê? Porque ela é uma emenda persecutória, ela é uma emenda que ela foi criada para perseguir o Eduardo Bandeira de Mello, porque eles cismaram que o Eduardo Bandeira de Mello quer ser candidato ano que vem, e acredito, até pelas entrevistas, pelas participações que ele teve lá no Pode Fla, outras entrevistas que ele já deu, de que não é a vontade dele, me parece que ele quer seguir carreira na política. Mas eu acho que essa emenda ela seria boa se ela abrangesse qualquer cargo, né? Como era a emenda que foi rejeitada em abril do ano passado. A emenda do ano passado, que talvez não era tão excludente como essa, a outra emenda ela previu o seguinte: qualquer associado do Flamengo que fosse participar de uma campanha eletiva, sendo ela municipal, estadual ou federal, ele teria que se licenciar, né, dos direitos políticos, né, a partir do momento em que iniciasse a campanha até o fim da sua apuração, né? Ele ficaria licenciado. Então, vou dar um exemplo aqui. O que é os direitos políticos? Então, vai ter uma eleição em dezembro, que as eleições no Flamengo ocorrem em dezembro. Vai ter uma eleição para prefeito em dezembro. As eleições não ocorrem, mas só usando como exemplo. Se eu participasse ali como candidato, eu não poderia votar, né, e nem ser votado numa eleição do Flamengo, né? Então, eu não poderia participar das reuniões do Conselho Deliberativo, eu perderia ali, né, no caso, temporariamente, os direitos políticos, né? Essa emenda aí não, ela impede somente, ela vai somente nos cargos eleitos e não nomeados. Então, sou contra porque ela visa somente uma pessoa, e até o próprio Estatuto do Flamengo ele explica lá, né, que uma boa administração, então isso na minha opinião valeria para qualquer sócio que seja conselheiro, ela tem que ser impessoal, né? Então acho que quando você pega uma coisa que é visando uma pessoa, ela não, primeiro que não é o Flamengo, e outra que
ela, para mim, deveria ser, então, para todos, né? Deveria ser, inclusive, os cargos nomeados. Como ela não tem, eu serei contra, né? Mas sou a favor da primeira emenda e quero ouvir vocês, mestre Nasa. Mandato de 4 anos a partir de 2024 e essa outra emenda aí que visa excluir quem tem, né, quem no caso, cargo eletivo no poder público, de concorrer aos cargos eleitos, né? Vamos deixar claro, os cargos eleitos nos poderes do Flamengo. Eu acho bem positivo 4 anos, porque se você... E, lamentavelmente, no futebol, né, de uma maneira geral, a gente tem um enxame de cartolas, de dirigentes que não entendem de futebol, né? E é só a gente olhar para o futebol brasileiro, gente. O futebol brasileiro, ele está numa situação lamentável, né? E aí a gente está vendo Cruzeiro virou SAF, o Vasco virou SAF, Botafogo virou SAF, tem outros times que estão no caminho da SAF. Por quê? Por pura incompetência dos seus dirigentes no passado. E aí, o que acontecia? O cara entrava, fazia o que queria, era reeleito, fazia os seus currais eleitorais, fazia as suas transações e era reeleito, e era reeleito, e era reeleito, e o time, né, o clube, a instituição acabava virando uma várzea. Não vai muito longe. A gente tem um exemplo vivo do Vasco da Gama. Cara, o Vasco da Gama, ele hoje está colhendo tudo aquilo que ele plantou há muitos anos com o Eurico Miranda, e o pessoal batia palma para ele. Porra, meu deputado, porque o Eurico como é tinha isso. Fã, Eurico... né? Até hoje, cara. Até hoje esse cara tem fã. O Eurico era isso, o Eurico é aquilo, não sei o quê, e a gente viu aonde o Vasco acabou. E a exemplo dele, nós temos outros dirigentes que, ok, quando o cara se associa a um clube, quando o cara trabalha, se coloca à disposição do clube, é por paixão. A gente entende isso. A gente entende e gostaria muitíssimo de também poder ajudar. Mas para tratar de futebol, da administração do futebol, tem que ter o pessoal qualificado. Não adianta o cara falar que, porra, ele frequentou a arquibancada 20 anos, 30, 40 anos. Irmão, não é só isso. O cara tem que ser um profissional do ramo. Então, ele pode trabalhar politicamente, ele pode trabalhar administrativamente, mas no futebol, a gente fala aqui e a gente repete, no futebol tem que ter o cara que tem a expertise do futebol, né? O cara que foi formado, foi forjado no campo de futebol. Então, sou a favor dos 4 anos sem direito à reeleição, porque quando você pega alguém muito ruim, os 4 anos a gente vai ter que aturar o cara 1 ano a mais do que o atual mandato, né? E se pegar um cara muito bom, ele vai fazer um excelente trabalho, vai indicar alguém que tenha a linha dele e 4 anos depois ele pode voltar. Então, sou absolutamente a favor. Agora, em relação à segunda matéria, a segunda pauta, também não sou a favor. Porque quando a gente nota, e vou fazer minhas palavras do poeta, quando você vê que algo, uma emenda, um decreto, uma resolução, algo que vá entrar na lei para atingir alguém específico, quando você não pensa no coletivo, aí eu acho que é ser muito pequenininho, né? Isso aí não melhora em absolutamente nada o que a gente precisa buscar para o Flamengo. O Flamengo precisa pensar mais alto, o Flamengo precisa pensar em coisas maiores, em função da sua atual condição. Por conta disso, eu não sou a favor, não. Eu acho que a gente tem que manter o que tem hoje, né? Até porque, vamos lá, hoje a gente tem um deputado federal que faz parte do Flamengo e está na Câmara Federal. Vereador, perdão. Que está na Câmara Municipal
e que se encontra no Clube de Regatas do Flamengo. E aí é aquele detalhe. A gente nota que o Braz ele está sempre muito presente no Flamengo. Mas é aquele detalhe, não só de presença vive um clube, não é somente a presença. Você não tem que estar somente presente, você tem que agir, você tem que ter decisões assertivas, né, atitudes que sejam condizentes com a nossa necessidade. E a gente está vendo que o Flamengo está perdido. Então a gente precisa de ação, a gente não precisa de vitrine, né? E eu acho que o caminho correto e quando é que é a votação, Túlio? Dia 30? Dia 14. 14. Vamos torcer para dar tudo certo. Eu sigo o relator Túlio Rodrigues. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pod Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.